Conta pra gente aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, agradecer também por eu estar aqui. Amém. Eu nunca imaginei que um dia eu podia ter essa oportunidade de fazer parte, né, desse trabalho que vocês fazem com meu filho, com o Douglas. Eu sempre admirei vocês tocando, cantando, e eu pensava, será que um dia eu vou ter essa oportunidade de conhecer esses rapazes? Mas hoje aqui estou, para a glória de Deus. Glória a Deus. E quero também cumprimentar meus amigos que o Senhor me deu, que eu tenho muitos amigos agora, certo? E agradecer a você que me pegou de surpresa, porque para mim não foi algo assim planejado. De repente ele falou para mim que eu ia estar aqui, aí foi aquela correria. Mas eu quero dizer para você, essa noite, o Senhor falou muito comigo sobre essa passagem, a vida abundante. O Senhor falou muito comigo sobre isso. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, amanhã eu vou estar ali com meu filho, e comecei a orar ao Senhor, e o Senhor começou a colocar na minha frente. Você até falou hoje aqui sobre aquela viúva, né, que não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de pão, um pedacinho de pão, ela tinha azeite e farinha. E de repente o profeta apareceu ali, do nada ele apareceu, numa situação difícil para todo mundo, e pediu para ela, né, olha, você vai preparar isso para mim. E ela olhou para o filho e falou, poxa, se eu preparar isso para ele, nós vamos ficar sem nada, vamos morrer. Mas ela, naquele momento, ela poderia ter falado, não posso. De onde apareceu esse homem, né, cruel? Eu não tenho, o país está passando por essa dificuldade, mas ela se dispôs. Aquele pouco que ela tinha, ela passou para ele. Passou. E ali foi aonde, então, a abundância de Deus entrou na vida daquela mulher. Onde ela saciou a sede, saciou a fome e viveu abundantemente. E também Débora, né? Débora, ela vivia ali debaixo das palmeiras e, de repente, Deus falou para ela. Ela atendia ali debaixo das palmeiras e Deus olhou nela e viu que... falou, não, eu vou investir nessa mulher aí. Vou investir nessa mulher, uma história que vai mudar a história de muita gente, né? De repente, aquela mulher se viu ali diante daquele exército que aos nossos olhos era impossível acontecer, mas quando Deus entra na nossa vida e derrama a abundância dele, você pode fazer muitas coisas. Mas como você fez essa pergunta para mim, a vida abundante é isso, filho. Eu, como muitas pessoas já sabem que de onde eu vim, né? Vim de uma vida muito difícil. Fui hippie nos anos 80, por aí. Ontem eu estava até falando sobre isso também. O que seria ser um hippie? Eu queria que você explicasse para mim, que tem muita gente que não sabe o que é ser o significado de um hippie, rapidamente aí. Ser hippie o que me levou a ser hippie na época justamente foi isso, porque não adianta você viver dentro você ter uma vida cercada de bens, de tudo que você quer, você tem, né? Uma boa educação, bons amigos, a casa frequentada por pessoas de sociedades, mas de você se ver ali esquecida, abandonado praticamente pelos pais, o que tem acontecido isso. E como você estava dizendo aí, meu pai foi um homem muito culto, né? Intelectual, um poliglota, dava aulas particulares e fluente na política, né? Em Minas Gerais, dono de jornal também. Mas ele faltou muito com a família, ele deixou a família de lado. Tanto é que eu tinha um irmão que ele aprendeu a falar inglês e francês, escondido debaixo da janela, enquanto ele dava aulas particulares. Ele, escondido debaixo da janela, ele aprendeu com meu pai, falando o inglês e o francês. E meu pai não sabia que ele falava. Só veio descobrir depois que ele, num jogo de futebol no Mineirão, em Minas Gerais, os americanos chegaram,
perguntando para os estudantes alguma coisa, ninguém sabia falar, ele era o único que sabia. Aí ele começou a falar o inglês com tanta desenvoltura que aqueles homens ficaram surpresos. Mas onde você estudou? Né? Você fez faculdade? Onde você fala o inglês perfeito? Ele falou, não, eu aprendi com meu pai. Então, eu vivi essa vida assim, miserável, saí da família, fui muito aperto, muita dificuldade, comecei a me revoltar com ele. Ele faleceu e deixou a gente numa situação muito difícil, porque ele investiu em pessoas que não eram da família, mas os filhos ficou jogados, né? E é onde então eu saí assim pelo mundo, pela vida. Passei coisas difíceis, uma vida muito difícil. Só que naquela época, essa vida hippie era uma vida assim, aceitada pela sociedade. Porque os jovens daquela época, eles vinham de uma família, de uma cultura diferente, bem educados, né? Hoje as coisas mudaram bastante. E ali eu vivi uma vida muito difícil. O tempo foi passando, deixei muitas coisas, muitas prioridades para trás. Que quando você é tomado pela miséria, pela revolta, às vezes você pensa assim, eu vou tirar minha vida, eu vou aquele negócio, não, fuma um pouquinho aqui, isso não faz mal, isso aqui não tem importância, experimenta um pouquinho, você experimenta isso, não vai acontecer comigo, eu não vou me viciar. Mas de repente você experimenta, não aconteceu nada, eu vou experimentar mais um pouquinho. Quando você se vê, você já está viciado. Foi o que aconteceu comigo. E ali o hippie, eu era uma hippie assim, aquela hippie que queria ser aquela hippie bacana. Descolada? Descolada. Eu queria dormir no chão, não queria comer junto, que ele tinha que enfiar a mão na mesma vasilha, pedir comida. Aí falou, mas você quer ser uma hippie desse jeito? Não, aqui não é assim não, você vai ter que sair por aí e pedir também. E me apelidaram por Dama da Costa, né? Com mar de dama. Você vai ter que se virar, senão você vai morrer de fome. E o tempo foi passando até que eu fui me adaptando àquela vida. Mas um dia, já cansada de sofrer também, eu falei, não, se existe um Deus no céu, esse Deus tem que mudar a minha vida. E os crentes naquela época, eles evangelizavam muitas pessoas de rua, somente no Nordeste. Eles evangelizavam muito. E um dia aconteceu isso comigo. Ouvia um pouco daqui, ouvia outro pouco dali, ganhava uma Bíblia, vendia, trocava, pegava aquele dinheiro, comprava uma droga, tomava muito Mequalon, Losartana, Mendrix, né? Na época tinha muitos comprimidos. Aí tomava e foi assim a minha vida. E eu quero até aproveitar essa oportunidade, a minha companheira que andou comigo nessa época, por nome Sulamita, ela colocou nela mesmo o pseudônimo de Sulamita, mulher do bandido. Então eu quero até dizer, se você, minha amiga, estiver me ouvindo nesse momento, tiver a oportunidade de assistir, você, aonde você estiver, saiba que eu ainda estou viva, sobrevivi, e aonde você estiver, eu tenho o desejo de conhecer você, de rever você, te reencontrar. Aqui está o Douglas, aquele Douglas que você ajudou a vir ao mundo também. Então, essa Sulamita, ela foi muito interessante, porque ela era bem louquinha, bem doidinha, né? Largou faculdade para poder... Foi ela que me chamou para essa vida. E ela falava assim, olha, as pessoas perguntavam, como que é seu nome? Eu sou a mulher do bandido. Aí ela fazia deixava criar todo mundo aquele pânico, né? Puxa, mulher do bandido, então deve ser muito perigosa. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Aí, de repente, ela dizia assim, não, mulher do bandido, fica calmo. O que é isso? Mulher do bandido, o bandido era um macaco guará do Amazonas que andava comigo aqui no meu ombro. Mas ele veio morrer, então eu fiquei com esse nome, mulher do bandido, né? Então ela gostava de criar aquele pânico, ela era bem louquinha, muito doida mesmo. Uma moça muito bonita, muito interessante, muito inteligente também. E ela marcou muito a minha vida. Foi uma companheira, ela falou assim, um dia eu consegui sair dessa vida
eu vou servir o mesmo Deus da minha mãe, que a mãe dela era da cristã. E eu nem sabia quem que era Deus. Então, quando Deus um dia se revelou na estrada para mim, a gente dormindo na estrada, eu tive uma revelação. O céu se abria e eu via um dedo escrevendo em hebraico, mas eu não entendi o que era que ele estava escrevendo. E o céu se abriu e, de repente, o mundo foi tomado por um pânico, porque era um dilúvio. Eu vi aquela onda que tomava conta de tudo. E eu corria, e por uma casinha, eu vi um dedo que falava, esconda naquela casa. Era uma casinha branca, assim, no morro. E eu estava grávida dele. Grávida, imagina, dormindo na estrada. E eu corri para aquela casa. E dali eu vi o dilúvio passando, né? E aquele dedo começou a escrever, tudo em latim, ali no céu. E eu acordei assustada, gritando, Sula, Sula, aconteceu alguma coisa. E no sonho eu falava assim, meu filho não vai nascer, e agora o que eu vou fazer? O mundo está acabando. E aquela voz dizia para mim assim, não, quem disse que o Gênesis não vai nascer? O Gênesis vai nascer, mas eu nem sabia que Gênesis era esse. Nunca tinha visto falar. Mas ela conhecia o Evangelho, eu gritei para ela e falei, olha, aquela voz dizia, o Gênesis vai nascer, e apontava para a minha barriga. O que é isso? Ela falou, não, o Gênesis era o primeiro livro da vida, o primeiro livro da Bíblia, é o princípio. Eu falei, nossa, mas é isso? Ela falou, você lembra ainda o que o dedo escreveu? Eu comecei a escrever na areia, no chão, na terra, né? E ali passamos para um papel, falou, vamos procurar alguém que fala esse idioma para explicar para a gente alguma coisa. Procuramos alguns padres, né? Porque os padres, às vezes, tem muitos que estudam, mas não conseguimos. Era um mistério de Deus. Aí, quando ele nasceu, nós colocamos o nome dele. Então, o nome dele vai ser Gênesis Douglas. E forte. Aqui está o Gênesis Douglas. É forte. Até que um dia encontrei com Jesus, andando, caminhando e tal, cansada. E eu cheguei na cidade de Cuiabá, fui dormir na porta de uma igreja da Assembleia de Deus. E ali, de repente, aconteceu, né? Eu cheguei na igreja, bati, pedindo, que eu estava cansada. E alguém me atendeu. E, na época, uma mulher assim não é bonita mesmo. Primeiro que você está drogada, já não é bonita. E grávida, careca, que eu rapava a cabeça e desenhava as tatuagens na cabeça, com aqueles brincão com mochila nas costas. E pelo susto que aquela pessoa levou, eu me revoltei, porque eu pensava, poxa, é crente, né? Eu vou ser bem recebida aqui. Mas naquela época eles não tinham aquele preparo para receber pessoas do meu tipo. Hoje eu entendo isso. E eu me revoltei, xinguei ali naquele momento, fiz um maior escândalo ali na porta daquela igreja, muito revoltada, mas depois entrei numa outra porta ali, que tinha um sapateiro, que já era uma pessoa diferente, já tinha vivido uma vida quase igual a minha, então foi mais fácil me entender. E ele me acolheu e me levou a Jesus. Mas eu já tinha tomado aquela decisão que eu tinha que mudar de vida, eu tinha que dar uma vida diferente para meus filhos e voltar a reconquistar aquilo que eu tinha deixado para trás. Muitas coisas, muitas prioridades. As drogas fez isso. Mas aí Deus mudou a minha vida. Não foi fácil, porque quando você sai desse mundo de misérias e escolhe vir para o caminho do Senhor, aí o inferno se levanta mesmo, né? Enquanto você não tem aquela decisão, não, eu quero isso, eu me decidi e é isso que eu quero, eu preciso mudar de vida e vou mudar. Se ele mudou a vida de todo mundo, vai mudar a minha. Então, vida abundante é isso, é você aceitar Jesus e morar num barraco, sem porta, mas quando as pessoas chegam na sua casa, eles são impactados pelo poder de Deus. Você não tem nada, mas a pessoa que chega ali procurando, só de você tocar naquela pessoa, pelo poder de Deus, aquela pessoa é transformada. Então eu dentro daquele barraco, às vezes alguém passava, nossa, aquele barraco ali está parecendo um esqueleto. Olha só onde aquela mulher mora, né?
mas ela tem Deus, ela tem poder de Deus, era uma profeta. Então as pessoas começaram então a temer, não a mim, mas o Deus que estava na minha vida. E eu pude ver, e meus filhos experimentaram isso. Eles viram muitos milagres acontecendo dentro daquele barraco. Eu me lembro também, algo que marcou muito, foi uma criança que acordou de manhã, morava em frente à minha casa, meu barraquinho, e ele começou a gritar: mamãe, gente, socorre ali, o barraco da irmã Mercedes está pegando fogo, está pegando fogo. E o povo passava e parava: mas aonde não tem fogo? Tem, ela vai morrer, ela está lá dentro. Ele gritando: ao fogo, vão apagar. E todo mundo procurava, mas não tem fogo nenhum. Mas era o poder de Deus, era o fogo do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Que estava ali. Então isso é vida abundante. É você viver num lugar que não tem nada, você não tem o que comer, você não tem uma panela para cozinhar, mas Deus provê tudo, né? Você vê as pessoas chegarem desesperadas, miseravelmente ali na sua casa e saírem dali impactados pelo poder de Deus. Curados, restaurados, tinham medo de chegar, mas sabiam que tinha que estar ali, porque era ali que ia encontrar o que eles estavam procurando. Então, esse foi um pedaço da minha vida, né? Então, Deus me deu esse legado, me deu fama, porque Jesus, ele dá fama para você. Ele faz o teu nome percorrer sobre a terra. Aleluia. Aquela mulher ali, aquela hippie, ela hoje é uma ex-hippie. Deus está usando aquela mulher poderosamente. Você chega na casa dela, você sente um poder tão grande que dá medo. Você fica impactado. Então, as pessoas chegavam ali e tinham medo, mas não, eu preciso ir ali. Olha, vai ter uma vigília em tal lugar, quem vai estar lá? Irmã Mercedes. Não, então eu não vou. Eu não vou, porque se eu for ali, Deus vai revelar tudo. Vai revelar meus pecados. Vai revelar meus pecados, né? Então, Jesus me deu um esposo também, me casei e tive um outro filho, depois tive outro. A senhora é mãe de 6 filhos, né? 6 filhos. Tudo homem? Todos homens. Qual é o nome dos seus filhos aí? O primeiro foi o Júnior. Uhum, Júnior. Tive o Júnior, depois do Júnior foi o Jair. Uhum. Depois do Jair veio o Toninho. Depois veio você. Depois o Josué. E por último o Bezaliel. Quantos netos já? Você lembra de cabeça ou não? Netos, eu tenho 10 netos. 10 netos? Bisnetos já tem ou não? Não parece não, viu? Não parece ter bisneto. Não, e outra vida abundante também é você, a pessoa olhar para você e falar: qual é a sua idade? Então, se você falar: olha, eu tenho 60, não, mas não acredito. Eu tenho 70, mas imagina se você está brincando com a minha vida. Não, eu tenho 72, 73, 74. Não, mas eu dou para você aí 60, né? Dou para você 70, mas você não pode ter 74 anos, 73. Então, é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Né? Ele te renova, né? Exatamente. Ele te renova você. As pessoas olham em você e não acreditam que você... mas você é tão bonita. Como que pode uma mulher que foi hippie, que bebia, que fumava e usava tudo quanto é tipo de droga, tem essa aparência? Mas é o Espírito Santo de Deus na sua Como vida. diz a própria palavra de Deus, né? Os que esperam no Senhor, né? Renovarão suas forças, exatamente. Correrão como águias e não ficarão cansados, não ficarão cansados. Não voarão como águias, né? Isso. Uhum. Correrão então, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu quero aproveitar aqui e dizer também o seguinte. Você que teve essa oportunidade, essa honra de ter Jesus, receber Jesus, né? Ele pagou por você todo o sofrimento que ele sofreu ali, para te dar essa vida que você vive hoje, a vida abundante. E às vezes a gente vê assim pessoas que servem o mesmo Deus que você serve, mas tem dificuldade às vezes de se doar. Às vezes Deus começa a usar aquela pessoa com aquele dom e o outro às vezes fica com ciúmes, né? Tem ciúmes, por que Deus não me usa assim? Né? Então,
É tão bom quando você vê Deus usar alguém, né? É um privilégio você saber, porque você não sabe o que a pessoa passou, o que a pessoa viveu, por que Deus está usando aquela pessoa daquela maneira. Eu quero ser usado assim também, mas o que eu preciso? O que precisa ser feito para que eu seja usado assim? Deus, a única coisa que Ele requer de nós é o quê? Humildade, perseverança, amor, fé, perdão, né? Fidelidade. Só essas coisas você olhava, seu irmão tem mais do que você, ô Senhor, abençoa. Puxa vida, Deus me deu um carro, glória a Deus, aleluia. Que bênção, que maravilha. Eu garanto para você que Ele vai te dar outro melhor do que esse. Porque você tem abundância de fé, né? Para dar. Para quando você abençoa aquela pessoa, você consegue vencer a inveja abençoando aquela pessoa. Isso é vida abundante. Né? Você não tem o carro, mas teu irmão tem. Profetiza para ele que vai ter outro melhor. Aí você vai receber de Deus abundância. Né? Vai perdoar, vai amar. Onde você pôr seu pé, você pode sair sem um tostão. Mas onde você pisa, Deus garante a abundância na sua vida. Aleluia. É verdade. Pessoal, olha, foi um prazer grandioso, né? Vou usar uma palavra que está na moda aí, né? Monstruoso. Já acabou, meu. Acabou. Tá bom, Prazer monstruoso estar aqui com vocês, gravando esse podcast aqui, que é só o primeiro de muitos aí, né? A gente tem um projetinho de estar fazendo mais aí, né? Convidando o pessoal para estar batendo um papo aqui. Tenho certeza que as palavras proferidas aqui hoje, elas voarão como uma flecha, entendeu? Nos corações dos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente aí no YouTube, no Instagram, Facebook, né? E que a vida de vocês que estão aqui, né? A minha também, a gente possa viver de forma positiva, né? Influenciando, né? As pessoas. Eu sempre digo que ninguém nessa terra teve uma vida tão abundante como os de Jesus. Porque como diz a nossa música, né, Samuel? Vida abundante encontrei na cruz, né? Jorrando em sangue, né? Sangue de Jesus, né? Então, mesmo crucificado ali, com o sangue dele jorrando na sua face, né? Pingando, ele ainda jorrava vida, né? Acho que todos que encostavam no corpo de Cristo naquele momento ali, puderam encostar nele. Até aquele camarada que chegou com a lança. A lança para perfurar, Jesus viu que saiu água. A água significa vida, cara. Vida. Simboliza vida, né? E o lugar mais inóspito para encontrar vida, qual que é? Da face da terra. Da face da terra. O cemitério, né? Inóspito. Ninguém procura vida no cemitério. Ali as pessoas vão para lembrar dos mortos, né? Na cruz, você olha para uma cruz, você vê o quê? Você lembra de vida? Não, você lembra de mortos, dos mortos, né? Tanto é que a cruz simboliza a morte, né? No cemitério tem várias cruzes ali, mas a cruz de Jesus significa vida. Me lembrou o Vale dos Ossos Secos, né? A cruz de Cristo, Reginaldo, é vida, cara. É vida. E é vida em abundância. Vida em abundância, né? Então ele morto ali, ainda morto, ele jorrou, né? Jorrou vida. Ele jorrou vida. E depois de alguns dias, depois de 3 dias, né? Ele voltou dos mortos, né? O único que passou pelo vale da morte foi Jesus. O Reginaldo passou pelo vale da sombra da morte, que é uma diferença, né? Você vê ali no Salmo 23 ali, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? A sombra, né? A sombra, isso aqui, ó, você passa muito próximo ali, né, da sombra, né? Não pelo vale da morte, mas o vale da sombra. Jesus, ele entrou no vale da morte, foi lá dentro da morte, pegou a chave da morte e falou: não, aqui quem manda sou eu. Fica na sua aí, que essa hora vai chegar. Glória, né? É por isso que Paulo diz que um dia a morte será tragada, né? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão, né? Grilhão, onde está o inferno? A sua vitória. Né? O aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado. Foi um desafio muito grande. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi um prazer grandioso, tá? Receber vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Samuel continue influenciando, o Reginaldo
continue influenciando. Amém. Que viva aí mais 50, 60, 200 anos. Né? E a senhora também, tá? Foi um prazer Meu tê-la aqui. querido, agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado. Por você ter esse filho tão maravilhoso que você é. Obrigado, Continua obrigado. assim, tá? Obrigado. Bom pai, bom esposo e bom filho. Deus te Amém. abençoe. meu Amém. amado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Amém. E Deus abençoe Obrigado, você que queridos. assistiu a gente. Obrigado, valeu e até a Beijo próxima. para todos vocês. meus Valeu. amigos.